Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 23, verso 44. Não lê não, só abre para a gente deixar organizadinho aí. Amém? Já achou? Então tá bom. Nós estamos na última mensagem sobre as lições ou as mensagens da cruz. As 7 lições ou as 7 mensagens. São 7 pregações que nós falamos sobre assuntos diferentes que a cruz nos ensina. E a gente já passou por perdão, salvação, cuidado, sofrimento, vitória. E nós vamos chegar agora na rendição, que é algo que Deus quer falar conosco nessa manhã. E a primeira coisa eu trouxe o significado da palavra rendição, porque às vezes a gente está falando tanto e não sabe o que significa. Então, no dicionário, a palavra rendição significa o ato de se entregar, de ceder ou submeter. Geralmente envolve abandonar a resistência e aceitar a vontade de outra pessoa ou uma nova realidade. E aí, sabendo então sobre o que nós vamos falar, eu queria ler a palavra de Deus com vocês, amém? Então, Lucas capítulo 23, verso 44 diz assim: Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Amém? Bom, a primeira coisa que nós vemos aqui que mostra um sinal de rendição é Jesus bradando, falando em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, mesmo no momento de dificuldade, de dor, ele entende que tudo está nas mãos do Senhor e assim ele faz. Jesus ele estava na cruz sentindo dor, acredito que todo mundo imagina o tanto que deve ser doloroso você ter as suas mãos, seus pés cravados, Você está numa cruz sofrendo, machucado. O peso, a injustiça, mas mesmo assim ele escolheu confiar no Senhor e entregou o seu espírito a ele. Jesus, ele mostra isso para nós de uma forma muito clara, muito evidente, não só para nós, mas para todos aqueles que estavam ali naquele cenário, naquele momento. Isso mostra que muitas vezes a gente enxerga a cruz como um ato de minoria, um ato de fraqueza, mas Jesus mostra para nós que a cruz ela é um ato de entrega. Na cruz nós vemos em vários momentos um ato de entrega. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. A primeira coisa que nós podemos ver quando nós lemos esses versículos da Bíblia, que nós lemos do 44 ao 46, nós vemos que rendição é confiar mesmo sem entender. O céu ele estava escuro. Os primeiros versículos, 44, diz: Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Ou seja, o céu estava escuro. Você já viu isso naturalmente falando? Quando a gente olha o céu e a gente vê ele todo escuro, a gente fala, dia esquisito, Dia meio cinza, meio sem cor, meio... Não é tão gostoso quanto a gente vê um sol, um céu azulzinho com as nuvens branquinhas. E nem todos os dias são esse céu lindo. Às vezes nós temos momentos onde parece que está tudo cinza, sem cor. E esse era o cenário. O céu estava escuro,
Tudo parecia perdido, humanamente parecia o fim. E de fato, foi naturalmente um fim. Mas Jesus não perdeu a direção do seu coração. Mesmo na dor, ele ainda chama Deus de Pai. A primeira coisa que ele faz é Pai. A primeira coisa que ele fala é Pai. Mesmo diante das dificuldades, da dor, mesmo em meio ao caos, ele não perdeu a direção do seu coração. E tem momentos na vida, na nossa vida, que eu acredito que todo mundo já passou. Não vou fazer você levantar a mão porque vai ser unânime. Mas você já passou momentos na sua vida que tudo parecia cinza? Um silêncio? Tudo ao seu redor pegando fogo e você olhando para o lado e parecia que tudo estava em completo silêncio, um cinza, meio escuro, pesado. Esse era o mesmo ambiente. E a rendição fala que, mesmo em meio a esses tempos, nós precisamos confiar. Nós precisamos continuar confiando, mesmo que nós não enxerguemos a saída. Nos render às coisas boas é muito fácil. A gente acostumar e dar um passo quando está tudo muito claro é muito fácil. Mas você já tentou dar um passo no escuro? É muito mais difícil. Você está com a luz acesa, mesmo que seja a sua casa, você está com a luz acesa, quando você apaga, a sua visão ela demora um pouco para começar a clarear aquilo que está escuro, para você conseguir enxergar um pouco melhor. E se você fez alguma mudança recente, mudou um móvel de lugar, na maioria das vezes você vai esbarrar nele. Então é muito mais fácil para nós nos rendermos àquilo que é bom, confortável e favorável, do que aquilo que nos traz desconforto, aquilo que nós não conseguimos acreditar, porque não vemos. Eu participei de um PG, eu vou chamar de PG, né? Eles não chamam, mas eu tenho um cliente em Goiânia que ele participa de uma igreja, e essa igreja ela está fazendo pequenos grupos, e a cada 7 semanas eles permanecem numa residência, e a cada 7 semanas eles mudam de casa para dar a oportunidade de outros vizinhos começarem a ir, enfim. E eu tive lá na quinta-feira, foi quinta-feira, estive lá na quinta-feira com eles e pude compartilhar algumas coisas, e uma das coisas que eu compartilhei, eu queria encaixar aqui, foi uma referência que eu ouvi uma vez aqui na igreja, não é minha, mas fica aí. Existe uma diferença muito grande em acreditar e confiar. Você já viu o cenário de um circo, onde tem aquela escada gigantesca, aí tem uma cordinha que liga de um lado para o outro, e aí você vê aquele cara com só uma rodinha e um banquinho, e aí ele fica se equilibrando, e ele vai passar de um lado para o outro da cordinha. Alguém já viu isso aí? E aí você não sabe se torce para dar certo ou para cair, para você ver, né? Batendo na rede assim. Não para morrer, gente, pelo amor de Deus. Mas você fica sempre naquela expectativa, vai dar certo ou não vai, mas você acredita que ele vai passar. Isso é acreditar. Confiar que ele vai passar é ele te convidar a ficar no colo dele enquanto ele ultrapassa. Andar com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós falamos que confiamos, só que a gente acredita que ele pode fazer as coisas nas nossas vidas. E aí entra o ponto onde nós damos liberdade ao Espírito sem dar liberdade. É quando você pega a chave da sua casa e fala assim, ó, fica à vontade, a casa é sua, só que só fica na sala, tá? As outras portas estão trancadas. Ué, mas ou você está me emprestando tua casa ou você não está me emprestando.
Se render ao Senhor é confiar nele mesmo sem ver. E para confiar nós precisamos entregar. A gente está disposto a entregar só o que a gente vê. A gente não gosta de correr riscos. A gente não gosta de perder o controle das nossas vidas. A gente está sempre buscando controle. A gente está sempre buscando poder. A gente está sempre buscando as decisões. E Deus, ele nos chama para confiar nele, independente de estar claro ou escuro, de saber quais são os próximos 10 passos ou de não enxergar o próximo. O Senhor, ele nos convida a confiar, a nos render, mesmo sem ver, porque sabemos que ele é poderoso para cuidar, porque ele é poderoso para salvar, porque ele é poderoso para sarar, porque ele é poderoso para mudar. Então, nos momentos fáceis, é muito comum a gente entregar tudo para o Senhor. Quando está tudo muito bem, é tudo muito fácil. Minha vida está bem, minhas finanças estão boas, minha família está boa, eu estou seguro. É tudo muito fácil entregar. Agora o Senhor, ele nos chama para entregar as nossas dores, as nossas feridas, os nossos medos. É muito difícil enfrentar um medo. Você lembra de quando a gente era pequeno, quem tinha uma árvore perto da janela? E aí você ia deitar e parece que quando você deita assim, ó, seu ouvido fica mais aguçado. Aí você começa a ouvir barulho onde não tem. E às vezes, aquele medinho que começa a te dar de um galho batendo na janela já te faz pensar em 200.000 cenas de terror. E eu duvido que mais de 5 levantaria a mão que ia lá na janela ver o que era. Você se cobre que você fala, é melhor não ver, né? Aí você fica com medo até de descobrir a cabeça para ver, vai que já entrou. E era um galho. A grande questão é que a gente precisa aprender a nos render ao governo, ao poder do Senhor. A escuridão do ambiente não mudou a confiança de Jesus e não pode mudar a nossa também. A rendição, ela nos mostra que nós precisamos estar nas mãos do Senhor. Ali Jesus, ele falou, Pai, eu te entrego o meu espírito. Está nas tuas mãos. Eu coloco a minha vida, o meu espírito diante do Senhor. Jesus não disse, eu estou perdido, eu estou cansado, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ele simplesmente disse, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. As mãos representam cuidado, representam governo, representam proteção, controle. Tanto que você não vê os pais segurar os filhos com os pés, né? Já viu? Você segura com as mãos. Quando você protege alguém, você protege com as mãos. Quando você abraça alguém, você abraça com as mãos. Quando você está com alguém, você anda de mãos dadas. As mãos, elas representam controle, governo, poder, cuidado, proteção. Jesus falou, nas tuas mãos eu entrego. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu sei que o Senhor vai cuidar dos meus problemas, das minhas dores, do meu espírito. Quem se rende a Deus para de tentar controlar tudo sozinho. O que ainda está nas nossas mãos, que deveria estar na mão de Deus. Sabe, às vezes a gente vai carregando muitas coisas nas nossas vidas, gerando peso, gerando dificuldade, porque a gente ainda não rendeu os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades nas mãos do Senhor.
A gente quer ter controle de tudo, mesmo sabendo que a gente não é capaz. Deus, ele nunca é o plano A, ele é o plano B, o plano C, o plano D, o plano E. A gente só entrega quando a gente já tentou de tudo. E deveria ser ao contrário. A gente deveria entregar mesmo sem pedir, mesmo sem precisar. Todo dia de manhã, será que você entrega a sua manhã, o seu dia, a sua semana, o seu mês, a sua família, o seu trabalho? Ou a gente tem medo de qual vai ser a resposta de Deus para muitas coisas nas nossas vidas? Às vezes a gente não entrega nossos traumas, nós não entregamos nossas ansiedades, nós não entregamos nossos projetos, porque no fundo, nós sabemos que Deus vai mudar alguma coisa e nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Quando nós estamos tentando controlar tudo, nós perdemos a paz. Vou dar um exemplo. Geralmente, onde nós perdemos a paz? Na área financeira. Você fica sem dormir, você acha 700 mil opções. Eu mesmo já passei por várias crises financeiras e sempre que eu passava crise financeira, a primeira coisa que eu fazia era não conseguir dormir. E aí eu ficava pensando em 700 possibilidades de conseguir sair do buraco. E aí eu pensava, bom, eu acordo às 6, eu trabalho até 8, 9 horas da noite, aí eu chego, já vou trabalhar de Uber, fico de madrugada, se eu dormir 3 horas por dia, eu acho que eu consigo juntar, e aí você começa a pensar 700 mil possibilidades para... A gente vai perdendo a paz, tudo nos consome. Você está num almoço em família pensando na tua dívida. Você está na sua casa com seus filhos, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, e você está pensando na dívida. Não que a gente não deve pensar, a gente tem que ser prudente, mas o problema é que aquilo começa a te consumir, começa a tirar a tua paz. Quando nós estamos querendo carregar as coisas pelos nossos próprios braços, pela nossa própria força, nós carregamos coisas desnecessárias. Você já teve que tomar uma decisão muito difícil depois que você custou muito para tomar, mas depois que você tomou, você sentiu um alívio e você falou, nossa, eu devia ter feito isso antes. Eu devia ter respondido antes. Eu devia ter mudado antes. Eu devia ter aceitado essa transformação antes. Eu criei um hábito para mim. Novo, recente, agora. E toda vez que eu cumpro ele, me dá uma satisfação muito grande. E eu achei que aquilo ia começar a me atrapalhar, esse novo hábito, e na realidade ele já entrou de uma forma tão comum dentro da minha rotina que flui normalmente. Às vezes a gente tem medo da mudança e a gente vai carregando coisas que Deus já queria ter tirado de nós há muito tempo. Deus já queria ter curado há muito tempo. Mas nós estamos com o controle das nossas vidas diante de nós e não entregamos ela para quem pode cuidar. Será que nós somos tão bons assim e sabemos? Quem já fez alguma coisa errada aqui? Achou que estava certo e errou? Alguém? Não, só para eu saber. Porque eu sou campeão nisso. Eu faço um negócio, eu falo assim, não, isso daqui vai ser excelente. Tem uma que minha esposa, até hoje ela lembra. Mulher tem uma memória, né, cara? Eu lembro que a gente é muito emocional e minha esposa fala que eu sou o vendedor mais fajuto que ela já viu na vida dela, porque eu caio em toda a conversa de vendedor. E uma vez, todo mundo sabe que eu viajo muito, eu tenho muito pouco tempo dentro de casa com a minha família e eu sempre acho que eu estou em débito, eu sempre acho que eu estou em falta. E aí uma vez eu entrei num grupo lá que estava vendendo cota em hotéis, resorts, essas coisas, para a gente poder... Você paga uma mensalidade, você tem direito a usar a sua cota em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, por uma taxinha mínima lá, e você paga condomínio, você é dono de uma cota, né, de um pedaço de um quarto lá, mas no meu caso não era de um resort específico, era do grupo ali. Eu tenho uma cota, pago por ela e posso usar uma semana por ano de graça, só pagando condomínio lá, né? E aí eu falei, nossa,
Imagina quantas oportunidades eu vou ter de ficar com a minha família. Olha que, meu Deus, que incrível, eu vou viajar com a minha esposa, eu vou ter tempo com ela, eu vou ter momentos com ela, vai ser incrível, a gente vai viajar em família, a gente vai fazer várias coisas, vai ser incrível. E aí eu marquei uma reunião e empolgado, e a Nívia ela é muito pé no chão. Não, vamos fazer porque nossa vida vai mudar, você vai ver que vai ser incrível. E aí a gente fechou. Vocês entenderam porque que ela me lembra, né? Resumindo, faz uns 6 anos que a gente tá pagando, nunca usou, e eu tô gastando dinheiro à toa, não consigo usar. E aí, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que a gente vai controlar as coisas e que a gente vai mudar as coisas que fogem um pouco do nosso controle. Mas mesmo assim a gente continua querendo tentar, e a gente vai tentando e vai se afundando cada vez mais, a gente vai com expectativas e a gente se frustra porque a gente não consegue controlar tudo na nossa vida. E a grande questão é que, mesmo assim, mesmo sabendo que existe alguém que tem poder para fazer tudo nas nossas vidas e que tem o melhor para nós, a gente mesmo assim ainda pretende e prefere ter o controle. Mesmo que você diga que não, a gente tenta ter o controle das nossas vidas em tudo. E hoje eu carrego um peso desnecessário. Todo mês eu tenho que pagar um negócio sem usar. E a gente vai carregando. Quantas coisas talvez você está carregando que já não deveriam estar com você? Se a gente não sabe cuidar da gente, imagina, para que ter o controle? Para que ter o controle de algo, sendo que eu sei que eu não sei escolher tudo? Nem tudo que eu vejo que é bom, e mesmo assim eu escolho. Por que então não nos render àquele que tem o melhor para nós? Aquele que sabe de todas as coisas, aquele que cuida, aquele que transforma, aquele que sara. Quando nós tentamos carregar, e aí você vai reconhecer isso junto comigo, quando nós estamos carregando e tentando controlar tudo, existe uma coisa que acontece que é um cansaço espiritual. Você já percebeu que toda vez que você fica mal, a única coisa que você deveria fazer é a única que você não faz? Quando nós estamos mal, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é orar para o Senhor falando: Deus, me ajuda. E a gente desabafar diante do Senhor, entregar para Ele os nossos problemas, entregar os nossos medos, os nossos anseios, as nossas frustrações. E a primeira coisa que a gente faz é: hoje eu não vou orar não, estou muito cansado. E aí a gente vai para frente da televisão. Hoje eu não estou bom para conversar com Deus. Aí eu vou falar qualquer coisa, não é legal. Deus vai ver que eu não estou bem. Mas é justamente por isso. Deus vai ver que você não está bem e Ele vai te tocar, Ele vai te preencher, Ele vai te encher. O único que poderia mudar a nossa vida, mudar as nossas inquietações, os nossos traumas, é o único que a gente não dá acesso. A gente vai se cansando e a gente vai se afastando, a gente vai ficando cada vez mais sobrecarregado, cada vez mais vazio, cada vez mais deprimido, cada vez mais inquieto, cada vez mais preocupado. E a gente não se rende ao Senhor. Quando nós nos rendemos, nós encontramos descanso, direção, cura, dependência. E de fato nós precisamos. Quando nós nascemos, nós precisamos dos nossos pais para tudo. Para nos alimentar, para nos trocar, para nos dar banho, para nos conduzir. Em qual momento a gente achou que a gente era tão dependente assim que a gente não precisa de mais um pai? Quando foi que a gente achou que a gente era autossuficiente, que não precisa mais do pai, de Deus? Tem muita gente carregando ansiedade, futuro, mágoas,
medos, culpa, como quem tenta carregar o mundo nas costas. E a gente está carregando cada vez mais peso. E o que Deus ele nos pede é: abre mão do controle. Deus ele não deveria ser só um Deus de remédio curativo. Ele deveria ser realmente parte da nossa vida. A gente só busca o Senhor quando tudo já está um caos e a gente já perdeu todas as nossas possibilidades. Deus ele deveria ser muito mais presente, muito mais real. Ele deveria ter muito mais controle do que a gente. Aquilo que está nas mãos de Deus está no lugar mais seguro possível. Não tem lugar melhor para algo na nossa vida estar do que nas mãos do Senhor. É o lugar mais seguro. É o lugar mais firme. E mesmo assim, a gente prefere deixar em lugares estáveis. Se você tivesse 10 mil na sua conta agora, você colocaria os 10 mil num investimento seguro ou você colocaria os 10 mil num investimento que poderia fazer você perder tudo? Você só tem 10 mil e você precisa colocar ele em algum lugar. Eu vou te dizer que até eu, que sou mais bobo, colocaria no lugar mais seguro. É melhor você garantir o que você tem do que você arriscar perder o pouco que você já tem. Embora 10 mil hoje é muito dinheiro. E por que a gente faz com aquilo que é mais precioso que a nossa vida, a gente não faz isso? A gente não coloca diante do Senhor, a gente não coloca nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente acha, e homem acha mais isso do que a mulher, de que mostrar que nós não somos capazes é um sinal de fraqueza. E de fato a cruz parecia uma fraqueza, mas ali estava a maior demonstração de força espiritual da história. O que talvez possa parecer fraquezas para muitos é um sinal nobre, é uma das maiores forças que você pode ter, é de você derramar sobre alguém algo importante. É derramar diante do Senhor aquilo que você tem de mais importante, que são os teus sonhos, a tua vida, a tua família, o teu trabalho, a tua saúde. Claro que tem muitas coisas que dependem de nós, mas não é fraqueza você dizer que você precisa de alguém, que você precisa de ajuda. Eu nem lembro há quanto tempo eu passo com um psicólogo. E confesso que eu sempre tive muita resistência, porque eu como homem, e eu vou abrir meu coração, eu como homem, eu sempre tive aquela sensação de que, cara, não preciso de ninguém ouvindo dos meus problemas e querendo me dar conselho. Olha que eu sou pastor. Mas eu tinha essa sensação de que eu sou homem suficiente para resolver meus problemas. Que preciso de psicólogo? Eu mesmo resolvo as minhas coisas. Eu mesmo tenho capacidade para resolver e dominar. Sou guerreiro, sou bom. A gente sempre pensa isso, que a gente é forte demais. E aí eu vi que muitas coisas na minha vida, elas viravam um ciclo. Eu sempre caía no mesmo lugar. Eu falei, cara, alguma coisa está errada e eu não estou conseguindo enxergar. E minha esposa sempre falava, passa com um psicólogo só para ver, faz um teste. E aí eu passei com uma psicóloga e eu brinco que eu já estou quase um psicólogo, porque tudo que ela fala para mim eu replico para os outros, porque eu vejo que é a mesma coisa que os outros estão passando. Aí todo mundo fala, uau, Thiago, que incrível que você falou. Eu nem conto que foi ela que me disse, né? Mas eu ganho mérito, mas não é meu. Mas sabe o que acontece? Depois que eu comecei a passar com psicólogo, eu comecei a falar mais sobre problemas que eu nunca abri. Eu não abri com a minha esposa, eu não abri com os meus pastores, eu não abri com minha família, eu não abri nem comigo mesmo. Porque existem coisas na nossa vida que a gente só quer esquecer.
Ele não quer ficar recordando. Ninguém quer recordar das suas derrotas, todo mundo quer recordar das suas vitórias. E quando eu comecei a procurar alguém para conversar, eu comecei a tocar em assuntos que não eram confortáveis, mas eram necessários para que eu pudesse ser transformado. Deus, Ele conhece cada um de nós, os nossos corações, mas Ele precisa te ouvir falar, porque a cura, quando você fala, quando você começa a falar, você está colocando para fora tudo aquilo que estava dentro. E é a oportunidade que Deus tem de começar a curar, começar a transformar, começar a ajustar. Então nós precisamos render a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos render tudo que nós temos e tudo que nós somos ao Senhor. Porque senão nós vamos ficar cada dia mais carregando peso, cada dia mais carregando os nossos problemas e parando de olhar para aquilo que é importante. A gente está tão preocupado, e eu vou ser muito sincero, porque isso já está me incomodando faz tempo, isso está me incomodando como cristão, tá? Eu não estou falando como pastor só, mas eu estou falando como cristão, e eu estou incluído 100% nisso, se eu não sou o primeiro, porque deveria dar o exemplo, eu estou tão ruim quanto. Olha para o lado e vê quantos visitantes a gente tem aqui. Há quanto tempo a gente não tem um visitante? Sabe por quê? Porque cada dia mais a gente está precisando de alguma coisa para nós. Porque cada dia mais a gente está precisando de que Deus faça alguma coisa em nós. E quando a gente estiver pronto, a gente vai falar para outro. E tem muita gente morrendo porque a gente nunca vai estar pronto. Primeiro, porque a gente não se rende ao Senhor. E segundo, porque a gente muitas vezes não quer mudar porque é desconfortável. Há quantos anos vocês estão aqui, vocês ouvem eu dizer que eu preciso fazer exercício? Há bastante tempo. Eu estou fazendo? Não, porque é desconfortável. Mas eu estou começando a melhorar minha alimentação. Caso vocês não viram ainda, tá grande. Mas eu perdi 18 quilos de agosto para cá. 18 ou 16? 18. Falta só 25. Uma hora eu chego. Mas sabe o que eu estou dizendo? É que a gente não consegue mudar. Sabe por quê? Porque a gente fica querendo fazer tudo sozinho, carregar tudo sozinho e pensar só em nós. Eu quero te dizer que sempre vai faltar alguma coisa. O dia que você tiver 100% perfeito, você já pode morrer, porque você não precisa de mais nada. O dia que Deus não tiver o que fazer em nós, que Ele te leve, porque você já está perfeito, você não precisa estar aqui. Deus, Ele sempre vai ter o que trabalhar em nós. Ele sempre vai ter o que moldar em nós. Ele vai ter sempre o que fazer através de nós. O problema é que a gente está olhando tanto para a gente que a gente para de olhar para aquilo que é importante. A minha esposa me deu um exemplo uma vez que fez muito sentido para mim. Sempre que eu posso, eu compartilho ele. A grande questão é, pensa que você tem essa tela inteira cinza. Eu não pedi, então não dá para colocar agora. Mas pensa que você tem essa tela inteira cinza e você tem uma bolinha preta aqui no meio. Se eu te perguntar o que você está vendo, você vai dizer o quê? Uma bolinha preta, porque é o que você está vendo, uma bolinha preta. E a gente está tão acostumado a focar na bolinha preta que a gente esquece todo o restante que a gente ainda tem para ser preenchido. Às vezes a gente está olhando tanto para um único problema, tentando controlar uma única área, tentando fazer uma única coisa, que a gente esquece que a vida não é só baseada em nós, não é só sobre o nosso problema e não é só sobre uma coisa da nossa vida. A nossa vida não está resumida à nossa finança, não está resumida somente à nossa família, não está resumida somente à nossa saúde, não está resumida somente à igreja. A nossa vida é muito mais do que isso. Ela é um bolo completo, ela não é um pedaço. E a gente está tão focado em uma coisa que a gente esquece das outras. A gente não tem capacidade de controlar a nós mesmos. E é por isso que nós precisamos nos render ao Senhor. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Porque os caminhos e a vontade do Senhor é infinitamente maior e melhor do que as nossas.
Rendição na Bíblia não é sobre desistir. É confiar tanto em Deus que você entrega até aquilo que mais dói. Jesus mostrou que o homem mais forte não é o que controla tudo, é o que sabe colocar tudo nas mãos do Pai. Jesus ensinou para nós que o homem mais forte não é aquele que domina tudo, mas é aquele que coloca tudo diante do Senhor. E o Senhor conduz passo a passo para aquilo que é bom. A rendição não diminui o homem, ela coloca o homem no lugar onde Deus pode agir. Se você tem um papel, uma caneta, marca aí. A rendição não diminui o homem, ela coloca o homem no lugar onde Deus pode agir. Muitas vezes nós queremos ter o controle de tudo. E quando nós temos o controle, Deus não pode controlar. Não existe dois donos. Cachorro de dois donos morre de fome, já ouviu isso? Todo mundo acha que já o outro alimentou. Deus, ele é muito educado. A Bíblia diz que ele está à porta e ele bate. Se você ouvir e se você abrir, então ele entrará e vocês cearão juntos, como amigos. A Bíblia não diz que ele chega e ele entra. Ele diz que se você ouvir o convite, se você abrir e der acesso a ele, então ele entra. E vocês compartilham juntos. Nós precisamos começar a entender que a chave precisa estar em outras mãos, que não são as nossas. Quando nós confiamos em Deus, Deus ele começa a ter liberdade para agir. Quando nós entregamos para o Senhor, ele tem a condição de começar a ajustar, de começar a organizar, de começar a mudar as coisas de lugar. É quando nós entregamos. Eu não posso dizer assim, Léo, vai lá em casa e organiza as coisas para mim. Eu falo, tá bom, eu vou. Quando ele chegar lá, cadê a chave? O que ele pode organizar da porta para fora? Um outro ponto que nós podemos aprender com esse versículo e sobre rendição é que a rendição ela produz um cumprimento. Jesus entregou o Espírito depois de cumprir a sua missão. A rendição dele não cancelou o propósito, pelo contrário, fez-se cumprir o propósito. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e nos rendemos de fato a Ele, nós não estamos desistindo, nós estamos começando a cumprir um propósito. Nós estamos começando a caminhar para que um propósito se cumpra. Porque, de verdade, se a gente for pensar, qual é o controle que você tem da tua vida até o final do ano? Se eu te disser, me diz exatamente como você vai estar no dia 31 de dezembro de 2026, em todos os detalhes. Você vai conseguir prever com tanta clareza, com tanta certeza, irá se cumprir exatamente como você falou? Não. Eu posso supor, posso deduzir, posso desejar, mas isso não quer dizer que eu tenho controle. Então nós precisamos entender que para que o propósito se cumpra, quem deve nos guiar é o Senhor. Para que nós tenhamos uma vida com propósito, nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Porque senão, a única coisa que nós temos é um egoísmo ao ponto de só olhar para nós, para aquilo que nos falta, para aquilo que nos cabe, para aquilo que nós ansiamos e, de fato, nós só vamos, cada vez que olhamos, pensamos em controle. Controle, controle, controle e cada vez menos a gente vai dando acesso. Porque quanto mais a gente pensa, pior fica. Você já pensou tanto numa coisa e mudou de plano várias vezes? Eu
Muito. Eu lembro que quando eu fui montar o apartamento junto com a Nívia, quando a gente começou a fazer o projeto, a gente projetou um apartamento que hoje é totalmente diferente do que a gente projetou. E graças a Deus a gente não tinha feito daquele jeito. Porque muitas coisas mudaram ao longo do caminho. Se eu não tenho clareza de para onde eu vou, porque toda hora está mudando, eu vou confiar mesmo em mim? Eu confio no Senhor, que é fiel. Eu confio no Senhor, que sabe de todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, que me criou para algo que Ele sabe o que é. Que Ele vai dando flashes para nós ao longo da nossa vida, daquilo que Ele tem nos chamado, nos aquecido, nos direcionando, nos impulsionando, nos fazendo queimar por algumas coisas. Mas é Ele quem sabe. Muitas vezes queremos promessa sem entrega, vitória sem cruz, ressurreição sem rendição. Mas existe algo poderoso. Deus traz vida onde existe entrega de verdade. Não tem como nós chegarmos onde Deus quer sem Ele. Quem aqui tem poder para curar sem ser através do Senhor? Eu também não tenho. Quem tem poder para transformar a vida de alguém? Também não tem. De orar por alguém, alguém ressuscitar? Também não tem. A gente não tem controle sobre muitas coisas. Eu não tenho controle nem sobre o meu humor. Não, tô melhorando, também não é verdade. Vocês são tão sinceros às vezes. Eu não consigo controlar nem as minhas emoções. E por que a gente quer o controle sobre tudo? Eu coloquei algo aqui muito importante, que se você entender isso, talvez você mude muitas coisas na sua vida. Jesus não perdeu a vida na cruz, Ele a entregou. Jesus, ele não perdeu a vida na cruz, Ele entregou a vida dele na cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, ouvindo, vivendo e falando sobre Ele. Muitas vezes, nós não estamos perdendo por confiar, nós não estamos perdendo por render. Nós decidimos entregar, nós decidimos nos render, nós decidimos viver a vontade dEle, porque entendemos que a vontade dEle é maior, é melhor do que as nossas. Quando nós decidimos abrir mão de coisas, de controle, que é o que todo mundo sonha em ter, isso é uma das maiores provas de amor e de reconhecimento perante o Senhor. Porque você reconhece que o controle da sua vida está nas mãos dele. Você deixa de ter Jesus como um salvador e você coloca como Senhor. Nós precisamos começar a honrar um pouco mais o Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes. A gente fala muito que ama, a gente fala muito que a gente quer, mas a gente vive muito pouco essa entrega. E a rendição, ela fala sobre você, de fato, decidir abrir mão e falar assim, né? A nossa pastora, ela sempre dá esse exemplo, né? Quando você é assaltado, né? Você faz o quê? Você se rende, você ergue as suas mãos, fala, tá bom, o controle é seu, eu não posso mais fazer nada, eu estou aqui refém dessa situação, dessa sua ação. E quando nós falamos de nos render ao Senhor, o que nós estamos falando é a mesma coisa. Nós precisamos nos render ao Senhor. É perder o controle. É deixar que Ele cuide. E deixar cuidar não é deixar também tudo nas mãos do Senhor, inclusive aquilo que Ele pede para nós fazermos. É para nós entregarmos o controle e dizer, Deus, o que eu preciso fazer? Me ensina e me fala,
que eu quero fazer. Aquilo que não depende de mim, faz o Senhor. Como que a gente descobre que é o milagre que aconteceu? É quando nós não conseguimos explicar pelas nossas próprias naturezas. Como que você explica uma ressurreição sem ser um milagre? Naturalmente falando, não tem como, já morreu e ressuscitou. Eu não tenho como explicar. Então, se nós queremos ver coisas mudarem na nossa vida e coisas que a gente não consegue explicar, a gente precisa deixar quem é especialista em fazer isso agir. Enquanto a gente ficar tentando fazer a nossa força do braço, nós só vamos ter os mesmos resultados e aqueles que nós podemos oferecer. Mais do que isso não sai. Então nós precisamos começar a entregar as nossas vidas de verdade para Deus. Nós precisamos começar a nos render ao Senhor. E render ao Senhor é: Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Faz de mim, em mim e através de mim o que o Senhor deseja. Se for para que eu comece a fazer coisas para outros ao invés de para mim, se isso for da tua vontade, eu sei que o Senhor está me moldando e me levando para um lugar melhor. E aí a gente foge um pouquinho de nós. Eu estava falando com esse meu cliente e ele estava dizendo o seguinte, que toda segunda-feira ele sai de manhã e ele vai levar a palavra de Deus para deficientes físicos. E aí eu começo a pensar o seguinte, ele está cheio de problema na empresa. E mesmo assim, toda segunda-feira, ao invés de estar na empresa de manhã, ele está falando do Senhor para quem precisa. Quando foi a última vez que a gente falou do Senhor? Quando foi que a gente mandou o nosso convite do encontro com Deus para pessoas que não são da igreja terem um encontro com Deus? Que não são nossos amigos cristãos, que a gente chama de outra igreja, que já conhece o Senhor? Não que eles não possam vir, mas você entende, a gente está tão preocupado com a gente que a gente não olha para o lado. Como vidas vão ser transformadas se a gente não tem poder para transformar a nossa e tudo que a gente faz é olhar para nós? Nós precisamos começar a entregar as nossas bagagens para o Senhor e falar: Deus, eu não sei para onde eu vou. Aqui tem roupa de frio, aqui tem roupa de calor, aqui tem roupa para entrar na água. Eu não sei para onde eu vou. Então, coloca só aquilo que é necessário para eu chegar onde o Senhor quer. A gente precisa começar a entregar para o Senhor, senão a gente começa a carregar peso demais. Senão a gente começa a carregar coisas que não fazem sentido mais para nós. A gente começa a se preocupar com coisas que não deveriam consumir o nosso coração. A gente começa a sofrer por antecedência. A gente começa a criar problemas onde não existem. A gente começa a criar descontrole onde já deveria ter sido controlado. A gente precisa começar a entregar o nosso futuro, o nosso presente e o nosso passado ao Senhor, porque tem gente que fica carregando coisas do passado há tanto tempo e por isso deixa de viver porque está sempre amarrado a alguma coisa. Deus, Ele quer o seu coração. Deus, Ele quer os seus pensamentos, as suas ações, e Ele quer te curar, Ele quer te livrar, Ele quer te sarar, Ele quer te levar para um lugar novo. E só Ele pode fazer isso. Talvez você já tenha tentado há anos lutar contra algo e não tem conseguido. Você precisa se render ao Senhor. Que nós possamos nessa manhã nos render ao Senhor. E não somente nessa manhã, mas a partir de hoje, se você ainda não te entregue todo o molho de chaves ao Senhor da sua vida, todas as áreas da sua vida, se sempre teve uma área restrita, um quarto guardado, uma gaveta fechada, eu quero te convidar a abrir nessa manhã. Se renda 100% ao Senhor para que Ele governe a sua vida, para que você viva uma vida com propósito. Não é que dias cinzas não virão, mas mesmo em meio à escuridão, às incertezas, aos dias cinzas, aos dias nublados, ao silêncio, você confia que Ele está cuidando. Você confia que Ele está guiando. Você confia que Ele está preparando. E aí então você pode estar no colo daquele que vai te guiar de um lado para o outro. Amém?